Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Acho que esse é um bom versículo para nós iniciarmos nosso compartilhar de hoje, nesse tema, a vida de Cristo. Vamos orar antes de prosseguir. Amado Senhor, nós estamos felizes porque mais uma vez podemos reunir, mais uma vez podemos separar tempo, e nesse tempo nós podemos considerar a Sua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco por meio da Sua palavra, que o Senhor revele mais do Seu próprio Filho no nosso coração. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós estamos compartilhando nessa nova série de mensagens sobre a vida de Cristo. Não podemos negar que não houve, nem há, nem jamais haverá um personagem mais interessante do que o Senhor como objeto do nosso estudo, porque Ele é o próprio Deus. E toda vez que nós nos acercamos da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo com o objetivo de conhecê-lo melhor, é importante lembrar que Ele é Deus, e quando Ele veio a esse mundo, é Deus em forma humana, e nele estão concentradas todas as perfeições. Tudo nele é equilibrado, tudo nele é completo, tudo nele é balanceado. Jamais houve nem haverá alguém como o nosso Senhor. E o ponto que nós queremos dar continuidade hoje, em primeiro lugar, é relembrar esse aspecto de que, diferentemente de todas as pessoas que já existiram, a vida do nosso Senhor não começa quando Ele nasce aqui na Terra. Aqui na Terra é só o começo da sua forma humana. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele já existia antes mesmo de existir o mundo. Você pode prestar atenção que quando os livros de história começam a sua história, ou quando a ciência começa as suas explicações, o máximo que eles conseguem é voltar milhões de anos atrás. Tempos remotos, muito antigos. Mas aqui nesse versículo, Miqueias capítulo 5, versículo 2, primeiro ele fala dos tempos antigos, depois ele fala dos dias da eternidade. Ou seja, se nós quisermos pensar num personagem humano, nós simplesmente vamos voltar ao dia do nascimento dele. E se quisermos entender o contexto em que esse personagem humano nasceu, podemos estudar a história da nação onde ele nasceu. Mas quando nós queremos considerar a pessoa de Jesus Cristo, nós temos que ampliar a nossa maneira de ver e nós temos que voltar para tempos eternos, se há que dá para dizer assim, para a eternidade. Abre um versículo comigo em João, no capítulo 17, o Evangelho de João. Versículo 5. O Senhor Jesus está orando ao Pai, a Deus, e Ele vai usar uma expressão que diz o seguinte: e agora, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes
que houvesse mundo. Outro versículo, nesse mesmo capítulo de João 17, o versículo 24, na mesma oração. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Você já tinha percebido essa expressão? A filosofia não conseguiu imaginar isso. A história não consegue imaginar isso. O máximo que os homens conseguem é voltar um pouco no tempo, mas quando você chega na Bíblia, essa expressão eternidade aparece. Quando você começa a estudar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, aparece algo que nos revela que existia algo antes que o mundo existisse. E antes que o mundo existisse, o nosso Senhor Jesus já estava lá. Não é interessante isso? E claro que fica mais interessante à medida que nós vamos estudando esse tema, porque o nosso campo de visão vai aumentando. Antes de nós pensarmos no nosso Senhor Jesus Cristo, nós pensamos que nós somos alguma coisa, que nós somos grandes, que nós somos importantes, que nós somos influentes. Mas quando nossos olhos repousam sobre o Senhor Jesus e somos forçados a olhar para a eternidade, nós começamos a nos dar conta de que nós estamos tratando de algo muito especial, que não existia antes e nem vai existir depois dele. Jesus é Deus. Ele já existia antes que existisse o mundo. Antes que as coisas fossem criadas, antes que houvesse céus e terra, o Senhor Jesus Cristo já existia. Antes que houvessem anjos. Então, esse é o primeiro ponto que nós queremos deixar bem claro nesse nosso estudo a respeito da vida de Cristo. Nós não podemos começar com o nascimento dele aqui na terra, com o aparecimento dele na forma humana. Nós precisamos voltar não só ao princípio da Bíblia, não só ao princípio de todas as coisas, não só ao princípio do mundo, não só ao princípio do universo, nós temos que voltar antes que o universo existisse. Aí nós começamos a pensar da maneira correta a respeito do Senhor Jesus. Talvez antes de prosseguir, eu queria fazer uma observação, é que esse nosso estudo, a nossa ideia é passar para os irmãos e para as irmãs um material de forma ordenada. Então você pode anotar, nós pretendemos também deixar esse material gravado, tanto em áudio quanto em vídeo, vamos ver se nós conseguimos isso. Depois você pode escutar de novo, reler as anotações e pode usar esse material quando você estiver conversando com seu amigo. Se você tem uma pessoa que trabalha na sua casa, pode usar esse material para explicar para ela. Ou se você trabalha na casa de alguém, pode usar esse material para explicar para ele. Às vezes nós pensamos que para falar a palavra de Deus, falar a história de Jesus, nós pensamos que nós precisamos de um púlpito, e uma sala e cadeiras. É possível que sim, mas na verdade, onde você trabalha ou onde você estuda também serve como local adequado para falar do Senhor Jesus. Bom, fechando esse parêntese, então nós voltamos para esse ponto em que nós chegamos à conclusão, a partir da Bíblia, que o Senhor Jesus, ele existe antes do mundo existir. E então, quando ele entra no mundo, nós vamos ver em mais detalhes isso depois. Ele mesmo se refere não como ele nascendo aqui, mas como ele vindo do Pai, ou como ele vindo do céu. E aí nós vemos que ele é gerado sem a interferência de um homem, ele é gerado pelo Espírito Santo no ventre da Maria, e nós temos então Deus em forma humana. A Bíblia vai dizer assim que o Senhor Jesus, ele tabernaculou entre nós. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 1.
versículo 14. E o Verbo se fez carne. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, Deus habitou num corpo humano e se revela para nós nessa pessoa, nesse homem, Jesus. 100% Deus, 100% homem. Agora, se nós pensamos o que estaria o nosso Senhor Jesus, ou que era o nosso Senhor Jesus antes que houvesse mundo, a Bíblia vai nos dizer que ele era rico. Abre comigo em 2 Coríntios, capítulo 8. Versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ou seja, aqui diz que o nosso Senhor, que já existia antes do mundo existir, era rico. A riqueza que nós conhecemos é riqueza material, é ouro, é prata. No entanto, aqui diz que antes mesmo de existir ouro, antes mesmo de existir prata, antes mesmo de existir mundo, o nosso Senhor já era rico. Rico de quê? Ele era rico da comunhão, do amor do Pai. Então, antes de existir mundo, o nosso Senhor Jesus e Deus Pai viviam em perfeita, eterna e harmônica comunhão. E nesse versículo nos revela esse fato maravilhoso que ele, sendo rico, se fez pobre por amor. A Bíblia diz que Deus nos criou porque Ele assim o quis. Deus nos amou desde antes da fundação do mundo. E desde antes da fundação do mundo, Ele já tinha esse propósito de dar-se a si mesmo para nós na pessoa de Cristo Jesus. Então esse é o primeiro ponto que nós gostaríamos de mencionar. Cheio de riquezas, cheio de glória, cheio de majestade, e um dia o Senhor entra na história, entra na vida humana. Deus faz um corpo para ele e ele vem viver essa vida aqui como homem, e vem como homem operar a salvação para nós. Então, quando nosso Senhor Jesus vem à Terra, por volta de 2000 anos atrás, já existia uma história antes disso. E essa história nos é relatada no Antigo Testamento. Então, quando nós voltamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que, majoritariamente, nós temos a obra de Deus Pai sendo descrita para nós. Somente quando chegamos no Novo Testamento, nós, especialmente nos Evangelhos, nesse período do ano 1 até o ano 33, aproximadamente, nós temos a obra de Deus Filho. Depois do ano 33 até os dias atuais, nós temos a obra do Deus Espírito Santo. Mas isso não significa que na época do Antigo Testamento o Senhor Jesus já não estivesse presente. Também não significa que o Espírito Santo não estivesse presente. Mas de alguma forma nós vamos ver que lá no Antigo Testamento já existia manifestação da pessoa do Senhor Jesus. E a primeira manifestação que nós gostaríamos de mencionar
no livro de Gênesis. Abre comigo no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Esse é um relato da criação do homem. E nesse relato eu só queria chamar a atenção para esse aspecto que tem aqui um plural. Façamos. O que significa o plural? É evidente que desde o princípio nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo envolvidos na criação do homem. No entanto, em outras partes da Bíblia nós temos a informação de que Deus é Espírito. Você não pode ver um Espírito. O Espírito Santo, obviamente, também é Espírito. Você não pode ver. Então, a Bíblia fala que Deus, sendo invisível, ele teve de ser revelado para nós em quem? Na pessoa do seu Filho. Em outra porção da Escritura vai falar que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a imagem de Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é aquela parte de Deus que pode ser vista por nós. E é exatamente nesse ponto que nós vamos ver que, embora nenhum homem tenha visto Deus, Deus se torna visível já no Antigo Testamento, antes mesmo da vinda do nosso Senhor Jesus como homem. Então, nós vamos ver, através de exemplos, várias manifestações na Escritura em que nós cremos que é o próprio Senhor Jesus que aparece, que interfere na história, antes mesmo dele ter nascido como homem. O primeiro exemplo que nós queremos mencionar é no livro de Gênesis também. No capítulo 18, Gênesis 18. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou-lhe os olhos, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê na tua presença, rogo que não passes do teu servo. Então, nesse evento, em que esses 3 homens aparecem ao Abraão, na verdade, um deles é o próprio Senhor. Prossigamos a leitura. Gênesis 18, versículo 3. Abraão levantou os olhos e eis 3 homens de pé diante dele, vendo-os, correu da porta da tenda do seu encontro, prostrou-se em terra. E disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. E Abraão corre, Abraão prepara um alimento para ele. E eles perguntaram para Abraão: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti, um dos 3, né? Daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei eu ainda prazer?
Aí versículo 13, disse o Senhor a Abraão. Está vendo aí? Um daqueles três estava falando com Abraão. E no versículo 13, a Bíblia vai nos dizer, disse o Senhor a Abraão. Por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei a luz ainda sendo velhas? Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então, essa é um dos exemplos, guarda bem aí, ó. Gênesis capítulo 18, em que o Senhor apareceu a um homem, a Abraão. E como nós acabamos de ler que Deus é invisível, Espírito Santo é invisível, João fala que ninguém jamais viu a Deus. A outra porção da Escritura fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. Quem foi que apareceu para Abraão? O próprio Senhor Jesus. Antes mesmo dele ter vindo à Terra, nascido na Terra em forma humana, ele apareceu para o Abraão. E nesse primeiro aparecimento aqui é muito importante observar o seguinte, que o Senhor Jesus já aparece, sendo Deus, ele aparece e já propõe um desafio à mente humana. Qual que é o desafio? Sara era velha, Abraão era já velho. A Sara, além de idosa, ela era estéril. E a primeira pergunta que o Senhor Jesus faz ao Abraão, qual é? A coisa demasiadamente difícil para o Senhor? E eu tenho certeza que essa pergunta o Espírito Santo está fazendo para mim e para você hoje à noite. Então, um aspecto do nosso conhecimento limitado de Deus e de Jesus é que se nós não estudarmos de maneira cuidadosa a Escritura, se nós não recebermos a revelação que a Bíblia nos dá do Senhor Jesus, nós acabamos crendo num Deus que é menor que os nossos problemas. Você entendeu? Quando nós não vemos a grandeza do nosso Senhor Jesus e ficamos envolvidos apenas nos nossos próprios conceitos, quando nós não vamos para a Bíblia, qualquer problema é maior que o nosso Deus. E quando nós voltamos para a Bíblia e nós vemos que Senhor Jesus é Deus, e nós vemos que ele aparece para Abraão e para Sara, e no contexto em que ele aparece, Abraão e Sara estão enfrentando uma coisa que é impossível do ponto de vista humano. Mas a primeira coisa que o Senhor Jesus vai dizer é que não há impossíveis para Deus. Eu não sei qual que é o tamanho do seu impossível hoje à noite. E eu prefiro não saber. Mas uma coisa que nós podemos ter plena certeza, Deus é maior do que qualquer impossível humano. Jesus é maior do que qualquer impossível humano. E isso então é um excelente exemplo, uma pergunta que deveria ficar conosco. Para o Senhor, há coisa demasiadamente difícil? A resposta da Bíblia, a nossa resposta, não há. Nada há demasiadamente difícil para o nosso Deus. Isso é uma lição maravilhosa que deve nos encher de esperança, deve nos encher de fé, deve nos encher de disposição de andar na presença de Deus, na luz da vida, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus para o qual não há impossíveis. Então esse é um primeiro exemplo de um aparecimento do Senhor Jesus na história, relatado no Antigo Testamento, antes mesmo que ele tivesse vindo ao mundo na forma humana. Um outro exemplo é com relação ao Jacó.
Abre comigo em Gênesis no capítulo 32. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Você está vendo esse relato aqui? O Jacó atravessou o val de Jaboque, que é um riacho que existe no território de Israel, ou mais propriamente atualmente no território da Jordânia. De alguma forma, nesse período da vida do Jacó, ele tem uma experiência com Deus. No entanto, ele não sabia que era uma experiência com Deus. Tudo que ele sabia é que ele ficou sozinho, e por uma noite inteirinha o Jacó lutou com um homem. E esse homem não conseguiu superar o Jacó. Siga a leitura, versículo 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E disse-me, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chama? E ele respondeu, Jacó. E então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus. Está vendo ali? E com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Siga a leitura, versículo 30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Depois nasceu-lhe o sol, quando atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Que experiência interessante. Deus aparece para o Jacó, em forma humana, luta com o Jacó, Jacó prevalece sobre ele, e depois nós temos essa maravilhosa relação. Jacó não estava lutando com um homem, Jacó estava lutando com Deus. Deus é Espírito, jamais foi visto. O Senhor Jesus Cristo é a imagem de Deus. Com quem Jacó estava lutando, na verdade? Com o próprio Senhor Jesus. Então esse é mais um exemplo de uma outra ocasião em que Deus aparece no Antigo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo, em forma humana, antes da encarnação. E não tem dúvida que aqui tem outra lição maravilhosa. Qual lição é essa? Que o Jacó, além de ser um personagem do Antigo Testamento, filho do Isaac, ele é uma figura. Figura do quê? Figura de todos nós. Se nós quiséssemos procurar um exemplo de mau caráter no Antigo Testamento, esse exemplo seria o Jacó. Ele enganou o pai dele, enganou a mãe dele, enganou o tio dele, ele aprontou tudo que podia ter aprontado. Mas uma coisa nós não podemos negar no Jacó. O quê? Jacó queria Deus. Jacó queria a bênção de Deus. E nisso Jacó é um exemplo maravilhoso para nós. Qual o exemplo? Nós também devemos querer a bênção de Deus sobre a nossa vida. Nós também queremos lutar por essa bênção. Nós podemos ter todas as falhas do mundo, mas se nós tivermos essa qualidade que o Jacó tinha, nós temos um futuro. Qual que é a qualidade que o Jacó tinha? Jacó queria a bênção de Deus. Jacó disse assim, ó, eu não vou largar a Deus enquanto Deus não me abençoar. E aí nós vemos que em Jesus, Deus se mostra com uma face humana,
com uma face frágil, com uma forma que Deus se deixa ser vencido por nós. E Deus deseja ser vencido por nós. Deus deseja que eu e você tomemos isso como propósito de vida. Eu não vou largar a Deus enquanto Deus não me abençoar. Você quer a bênção de Deus? Ou você já desistiu? Você ainda espera a bênção de Deus? Ou você ainda está esperando pelo pior? Como aquela mocinha que falou, estava acontecendo tanta coisa boa na minha vida que eu sabia que agora ia vir uma coisa ruim. Como assim? Quem disse que o nosso Deus é o Deus que dá um pouquinho de coisa boa e depois um montão de coisas ruins? Você está esperando a bênção de Deus? Você está se apegando ao Deus que abençoa? Essa foi a experiência de Jacó. É claro que se Jacó tivesse lutado com o Deus eterno, o Deus infinito, ele jamais conseguiria vencer a Deus. Mas como Jacó luta com Deus em forma humana, um Deus que se deixa vencer em Cristo Jesus, e um Deus que te diz hoje à noite, por mais falhas que você tenha, se você se apegar a Deus, a bênção de Deus virá para mim e para você. Então foi um segundo exemplo de um aparecimento, uma manifestação do Senhor Jesus em forma humana, e nós vemos como antes mesmo do seu nascimento, da sua encarnação, ele já havia aparecido. Mais um exemplo no livro de Josué, em Josué no capítulo 5, no versículo 13. Estando Josué ao pé de Jericó, aqueles que já estiveram em Jericó se lembram que é a cidade que fica no lado oposto daquele lugar de batismo no Rio Jordão. Alguns foram batizados por ocasião da nossa visita a Israel, alguns foram batizados no Rio Jordão. Depois dali nós saímos, passa por uma casa, um checkpoint militar. Nós saímos, atravessamos a rodovia e fomos almoçar em Jericó. E ao lado do local do restaurante tem as ruínas da cidade de Jericó. Muito bem, no tempo que a cidade ainda existia, antes do Josué enfrentar a batalha naquela cidade, a Bíblia nos diz que o Josué, estando em pé, ao pé de Jericó, levantou os olhos e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Vê que o relato aqui é um homem. Chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor, acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então o que nós vemos aqui? Primeiro, a impressão que Josué teve é que ele estava na presença de um homem. Segundo, quando esse homem se identifica, nós ainda não sabemos que é o Senhor, mas ele diz o príncipe do exército do Senhor. Mas quando Josué ouve isso e se prostra em terra e o adora, e ele permite receber adoração, nós temos uma indicação de que não era um homem, tampouco era um anjo, mas era o próprio Senhor. Como nós sabemos disso? Porque na Bíblia está escrito que só a Deus nós devemos adorar. O próprio Deus não admite que nós adoremos a outro senão Ele. E o outro fato é que lá no livro de Apocalipse, quando João, ao final de receber aquela revelação maravilhosa,
tenta adorar aquele anjo vai dizer assim: não me adora, porque eu sou simplesmente um anjo. Então os anjos do Senhor não querem, não aceitam receber adoração. E quando o Senhor Jesus aceita a adoração, quando esse homem aqui, esse príncipe do exército do Senhor aceita a adoração, nós temos uma indicação muito clara que não se tratava de um homem, nem meramente de um anjo, nem meramente de um príncipe, mas era o próprio Senhor Jesus em forma humana. Então, isso é importante mencionar. E mais uma menção, essa é a última que eu queria fazer em relação ao Antigo Testamento, é no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Nós temos aquele incidente em que o rei Herodes havia edificado uma estátua e exigia que o povo o adorasse. Quando os instrumentos musicais fossem tocados, todos deveriam se prostrar. E conta a história que os três amigos de Daniel, o Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram a obedecer ao rei, se recusaram a prostrar-se diante daquela estátua, se recusaram a adorar aquele ídolo edificado pelas mãos humanas. Como consequência da sua recusa, eles foram lançados na fornalha que havia sido aquecido 7 vezes mais. Os soldados que levaram aqueles homens para serem lançados na fornalha, só de aproximar-se do fogo, morreram queimados. E o que impressionou o rei é que quando aqueles 3 homens foram lançados dentro do fogo, algo aconteceu. E esse algo é relatado em Daniel capítulo 3 e no versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados juntos dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Versículo 25. Tornou ele e disse, o rei Nabucodonosor: eu, porém, vejo 4 homens dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Quem era esse quarto homem dentro do fogo, semelhante a um dos deuses? Nós não temos dúvidas que era o próprio Senhor Jesus Cristo. E de novo é um quadro, uma imagem cheia de conforto para nós. Que conforto é esse? Que sempre que nós somos lançados numa situação de dificuldade, presta atenção, sempre que nós somos lançados numa situação de dificuldade, por causa da nossa fidelidade ao Deus do céu, por nos recusarmos a prostrar-nos diante dos deuses desse mundo ou dos ídolos criados pelas mãos humanas, você pode saber que no meio dessa dificuldade, você vai experimentar Jesus Cristo, nosso Senhor, junto conosco. Isso é muito impressionante e é muito confortador. Nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco, especialmente no meio da dificuldade. É o último exemplo do Antigo Testamento, em que nós vemos que o Senhor Jesus aparece em forma humana antes dele ter nascido lá em Belém. Agora você pode me perguntar assim, qual que é a diferença entre esses aparecimentos do nosso Senhor Jesus em forma humana e quando ele veio como homem? Quando o Senhor Jesus aparece em forma humana, ele somente é a forma humana. Quando o Senhor Jesus nasce lá em Belém Efrata, ele efetivamente se despe da divindade, vamos dizer assim, e assume a forma humana,
para todo o sempre. Abre comigo em 1 Timóteo. No capítulo 2. Aqueles que estão tomando nota, isso é bem importante. 1 Timóteo, capítulo 2. Para depois você saber explicar para o seu amigo. Quando você vai explicar para o seu amigo por que você ama Jesus, você pode dizer que ama porque Ele é Deus, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo nasceu em Belém, quando o nosso Senhor Jesus Cristo entra no mundo, de uma vez por todas, Ele assume a forma humana. Quando o Senhor Jesus Cristo passou pela morte, passou como homem. Quando ressuscitou, ressuscitou como homem. E hoje existe um homem na glória. É o nosso Senhor. Ele segue sendo Deus, 100%. No entanto, Ele é homem 100%. Quanto mais nós meditamos nesse fato, quanto mais nós meditamos no amor de Deus em tomar a forma humana para nos redimir. Porque se Ele não fosse Deus, Ele não poderia nos salvar, não teria esse poder. E se Ele não fosse homem, tampouco poderia nos salvar. Porque o homem que pecou e o homem que deveria morrer, e somente um homem poderia ocupar o nosso lugar, como nosso Senhor Jesus Cristo ocupou na cruz do Calvário. Por isso que nós não veneramos outros homens, nós não veneramos a anjos, nós veneramos somente o Senhor Jesus, porque Ele pôde morrer no nosso lugar na cruz do Calvário. Jesus Cristo, homem. E por isso nós temos esperança. Já tem um homem na glória. Aqui nesse mundo, talvez nós sejamos pessoas desprezadas. Talvez nós sejamos pessoas rejeitadas. Talvez nós sejamos pessoas a quem a sociedade não dá praticamente nenhum valor. Mas Deus nos deu valor, a ponto de entregar o seu próprio Filho, permitir que Ele assumisse a forma humana, para morrer no nosso lugar, na cruz do Calvário, para nos resgatar da miséria de onde nos encontrávamos, para nos resgatar do império das trevas, para nos transferir para o reino do Filho de seu amor e para nos conferir um lugar na glória. Às vezes nós pensamos que o nosso futuro é o túmulo, outros pensam que o futuro é a aposentadoria, outros pensam que o futuro é a velhice. Hoje, fica tu sabendo, o nosso futuro é a glória. Como nós sabemos disso? Porque já tem um homem na glória. Quem é esse homem? Como nós acabamos de ler, Jesus Cristo, homem. Graças a Deus. Por isso, nós bendizemos o nome do nosso Senhor. Por isso, houve outras manifestações do Senhor no Antigo Testamento, como a que nós mencionamos em Josué, o príncipe dos exércitos do Senhor, e em algumas outras ocasiões aparece como anjo do Senhor. E nessas ocasiões também é o próprio Senhor Jesus, esse anjo do Senhor. Nós não vamos comentar isso, eu deixo esse tema de casa para você. No livro de Juízes, no capítulo 6, naquele evento com o Gideão, e no capítulo 13, no evento com Sansão, para sua referência. Depois você vai lá, por gentileza, leia essas porções, Juízes 6, Juízes 13, você vai ver a mesma coisa que nós mencionamos em relação a esses casos anteriores. O anjo do Senhor, mas no meio da conversa você percebe que é o próprio Senhor, que é o próprio Deus que interferiu. E nós vamos ver como que nessas interferências
o próprio Senhor teve de aparecer num tempo muito difícil da vida de Israel, né? Bendita é a nação em quem, nos tempos difíceis, o próprio Deus aparece. É assim com o povo de Deus, né? Quando nós estamos nas dificuldades, o Senhor é aquele que aparece para nós. Muito bem, então, encerrando esse ponto das aparições do Senhor no Antigo Testamento antes mesmo dele nascer, agora nós queremos passar para um outro ponto, que é o seguinte: como que nós, no Novo Testamento, vivendo agora no ano de 2018, podemos conhecer os fatos a respeito da vida, da pessoa, da obra do nosso Senhor Jesus? É evidente que é através da Palavra de Deus. A nossa Bíblia é constituída por 66 livros, 39 deles no Antigo Testamento, 27 deles no Novo Testamento. E desses, a divisão entre Antigo e Novo Testamento está diretamente ligada com a pessoa do nosso Senhor. Quando o nosso Senhor chega, é o princípio do Novo Testamento. Então, se nós dividíssemos a Escritura em duas partes, nós teríamos aquela parte que antecede o nascimento do nosso Senhor, todos os relatos históricos da Bíblia, desde a criação do mundo, formação da nação de Israel e outras coisas, até o nascimento do nosso Senhor, é uma parte, e depois nós temos as coisas que aconteceram a partir do nascimento do nosso Senhor. Com essa maneira de enxergar a Bíblia, nós já vemos uma coisa interessante. Como desde Gênesis até o nascimento do nosso Senhor, a Bíblia abarca toda a história da humanidade, depois do nascimento do nosso Senhor, a Bíblia abarca toda a história da humanidade até a segunda vinda do nosso Senhor e, além disso, até a eternidade, nós vamos ver a primeira parte da Bíblia, toda ela, como uma preparação para a vinda do nosso Senhor. Segunda parte da Bíblia, como uma preparação para a segunda vinda do nosso Senhor. E nossa fonte de informação a respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus é a própria Escritura, a Bíblia Sagrada. Muito bem. Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, nós vamos ver que ela é repleta de profecias. Profecia é quando a vontade de Deus é expressa em palavras. Profetizar é proferir a vontade de Deus. Mas quando essa vontade de Deus é referente ao futuro, nós temos a palavra de profecia. Quando é referente ao passado, nós temos a história. E exatamente isso, lá no Antigo Testamento, ela é repleta de predições com relação à vinda do nosso Senhor, especialmente a primeira vinda. Quando nós chegarmos ao Novo Testamento, não é que não haja previsão da segunda vinda no Antigo Testamento. Mas majoritariamente a primeira vinda no Antigo Testamento. No Novo Testamento, previsão da segunda vinda do nosso Senhor. Muito bem. Você vai encontrar agora no Antigo Testamento dois tipos de predição a respeito da vinda do nosso Senhor. Uma predição ela é indireta, por meio de tipos, figuras e símbolos, e a outra predição ela é direta por meio da palavra de Deus, fazendo referência à pessoa do nosso Senhor. Muito bem. O que significa essa predição indireta? É que Deus vai usar na Escritura cerimônias, rituais, pessoas, coisas para nos ensinar a respeito de Cristo. Por que isso é tão importante? Porque quando nós vamos para o Antigo Testamento, se nós perdermos de vista
esse aspecto é possível que nós percamos a parte principal pela qual o Antigo Testamento nos foi dado. Anota aí na sua mente e coração. A Bíblia nos foi dada para revelar Jesus. As outras coisas são aspectos secundários, não menos importantes, mas secundários. E quando nós enxergamos Jesus na Bíblia, efetivamente nós começamos a entender. Antes de nós enxergarmos Jesus na Bíblia, nós não vamos conseguir entender a palavra de Deus. Então, nós queremos dar hoje alguns exemplos dessa profecia indireta ou profecia por meio de tipos. O primeiro tipo que nós queremos chamar a atenção é a Páscoa. O que foi a Páscoa? A Páscoa é relatada no capítulo 12 do livro de Êxodo. Quando você vai ao livro de Êxodo, você sabe que esse livro relata como o povo de Israel foi libertado da escravidão no Egito. E nós vamos ver que Deus usa, na verdade, duas coisas para libertar esse povo. Primeiro, poder. Deus fez muitos milagres, na verdade 10 milagres de julgamento, até que o povo de Israel finalmente foi libertado do Egito. Mas essa libertação não se processou de maneira completa antes que uma última coisa fosse feita, que foi aquela noite em que o primogênito de cada família teve de ser confrontado com um anjo da morte. Nós vemos que Deus avisa que o anjo da morte passaria e morreria o primogênito de cada família. Só para você imaginar a seriedade desse quadro, nós todos temos pelo menos um filho mais velho ou filha mais velha naquela família. Se nós estivéssemos no Egito naquela época, o filho mais velho daquela casa morreria naquela noite. Foi de fato o que aconteceu. E a Bíblia vai dizer que esse foi o último juízo de Deus sobre os egípcios. E na verdade, era um juízo por causa do pecado dos egípcios. E sob esse juízo, Israel também deveria sofrer. Mas com relação ao povo de Israel, Deus estabelece o seguinte fato. Na noite em que os primogênitos deverão morrer, aqueles dos filhos de Israel devem sacrificar um cordeirinho, colocar o sangue do cordeiro do lado de fora da porta, e quando o anjo da morte passar por aquela casa e ver o sangue, ali naquela casa não haverá morte. E efetivamente foi o que aconteceu. O anjo passou, na casa dos egípcios houve muito pranto, e na casa dos israelitas houve libertação. E nesse dia Deus disse assim: hoje é o dia número 1 da nação de Israel. Nesse dia a nação nasceu. E esse dia deverá ser comemorado perpetuamente, como o dia em que Deus passou por cima. O que significa passar por cima? É o significado da palavra Páscoa, de acordo com o original. Está vendo aí? Mas é claro que você vai ver que aquele cordeiro que foi escolhido tinha que ser um cordeiro sem defeito, sacrificado. Aquele cordeiro, na verdade, não podia livrar da morte. Aquele cordeiro era simplesmente um animal. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos saber que a nossa Páscoa, a verdadeira Páscoa, é o Senhor Jesus. E vamos saber que o verdadeiro
o que verdadeiramente nos livra dos nossos pecados é o sangue de Jesus. E agora fica muito claro, aquela Páscoa era um tipo ou uma figura que nos explica a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus veio e o João Batista colocou os olhos sobre o Senhor Jesus, lá nas margens do Rio Jordão, ele exclama em voz alta, dizendo assim, ó, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando o escritor aos Hebreus vai nos explicar que aqueles sacrifícios realizados pelos hebreus ano após ano eram um sacrifício ineficaz, por quê? Se fosse um sacrifício eficaz, você fazia uma vez e não precisava repetir. Mas por que aquele sacrifício teve que ser repetido todos os anos até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque o sangue de animais não pode limpar o pecado de ninguém. O que era aquele sangue, então, na verdade? Era um ritual, era uma cerimônia, era uma lição prática para os hebreus ficarem preparados para o dia em que o verdadeiro Cordeiro de Deus viesse ao mundo. Quem quer ser Cordeiro de Deus? Jesus. Quando Jesus, o Filho de Deus perfeito, entrega a sua vida na cruz do Calvário, derrama o seu sangue precioso, então ele paga com a própria vida pelos nossos pecados. E quando nós colocamos a fé no sangue do nosso Senhor Jesus e na obra que nosso Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, nós somos perdoados dos nossos pecados e nós somos reconciliados com Deus. E nós temos acesso à presença de Deus por meio de Jesus. Então, o que era a Páscoa? Simplesmente um tipo, uma lembrança, uma lição, uma profecia em forma de ritual que ensinou o povo hebreu qual seria a natureza da obra do Senhor Jesus Cristo quando ele viesse. E de fato, quando nós chegamos na história, depois da morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, por mais alguns anos, aquele sacrifício foi efetuado lá no templo, para falar a verdade, por mais aproximadamente uns 30 anos, e um dia, quando chegou no ano 70, Deus permite que os romanos viessem até Jerusalém, destruísse o templo, e nunca mais, desde o ano 70 depois de Cristo, até os dias de hoje, os judeus puderam fazer aquele sacrifício. Nunca mais. É como se Deus tivesse permitido na sua misericórdia que eles o fizessem por mais algum tempo, e depois Deus disse, chega disso, terminou. Por quê? Não precisa mais o sacrifício, esse sacrifício de animais, essa Páscoa, porque o verdadeiro sacrifício já chegou. Nós damos graças a Deus por isso. Mas de alguma forma o nosso tópico aqui é só mostrar lá no Antigo Testamento que essas cerimônias, esses rituais eram um tipo do nosso Senhor, no caso, um tipo da obra do nosso Senhor. Quando Adão e Eva pecaram e eles se cobriram com folhas de figueira. A figueira é um fruto da terra. A figueira foi uma roupa que eles fizeram para si mesmas, para tentar cobrir a sua nudez diante de Deus causada pelo pecado. E Deus vai dizer assim, essa figueira não cobre nada. E deu para eles, você pode ler isso em Gênesis capítulo 3, versículo 21, deu para eles uma roupa feita de pele de animais. É óbvio que para você ter a pele do animal para usar como roupa, você precisa ter matado o animal primeiro. Foi exatamente isso, uma outra figura do nosso Senhor Jesus Cristo, da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus nos aceita em Cristo Jesus, porque Ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Nós não conseguiremos terminar esse tópico hoje, mas eu gostaria de adiantar só mais alguns pontos, como por exemplo, além desses
rituais, nós temos também algumas coisas que são profecias que nos falam do Senhor Jesus. Por exemplo, o maná. Quando o povo de Israel está peregrinando no deserto, Deus os alimentou com um pão que caiu do céu. Quando nós chegamos no Evangelho de João, nós vamos ouvir que o verdadeiro pão que caiu do céu foi Jesus. E claro que o nosso Senhor Jesus pode dizer assim: eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta jamais terá fome. Maná no Antigo Testamento é uma figura do nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. E que figura é essa? A figura que fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. E no caso, essa palavra é Jesus. Lembra do nome Jesus. Pede em nome de Jesus. Confia em Jesus. Creia em Jesus. É mais do que filosofia, é mais do que religião, é mais do que doutrina. Jesus é Deus em forma humana, que eu e você podemos tocar. Claro, os primeiros discípulos tocavam com as suas próprias mãos. Nós o tocamos com o nosso espírito. Graças a Deus por isso. A nossa oração é que esse estudo que agora se inicia, e nós acreditamos que ainda tem muitas lições, provavelmente umas, eu acho que não menos do que 40 lições, que nós não fiquemos somente no ouvir o compartilhar e até mesmo gostar do compartilhar, mas que nós sejamos levados a tocar o Senhor pela fé, em nosso espírito, em oração, em caminhada, que nós sejamos tocados pelo Senhor, que nós vejamos o nosso Senhor como o Deus dos impossíveis. Qual que é o teu impossível amanhã? Desafia a Deus. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é Deus. Mas não só isso, seja aquele que luta com Deus até que o Senhor te abençoe. Não larga Deus enquanto Ele não abençoar. Vai nas lutas dizendo que Senhor Jesus vai à tua frente. E não só isso, não pensemos que estamos sozinhos quando, por amor ao Senhor, nós decidimos enfrentar e desafiar esse mundo. O Senhor permite que os seus filhos entrem na fogueira, sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo, Ele sempre vai ser aquele outro elemento que está lá conosco no meio da dificuldade. E finalmente, não esqueçamos que o Senhor é a nossa Páscoa. É por causa do sangue do Senhor que nós temos acesso a Deus imediatamente. E finalmente, que o Senhor seja o nosso alimento, seja Ele o nosso suprimento. Eu acredito que agora é um bom momento para nós concluirmos o compartilhar de hoje. Nós podemos fazê-lo com uma ou duas palavras de oração. Amém, Senhor. Nós confiamos a nós mesmos, em Sua palavra em Suas mãos. Segue falando conosco, revelando a Ti mesmo, a nós. No nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém.